Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CinemaCast. Estamos de volta aqui agora para falar um pouco sobre um dos filmes mais aguardados do ano aí pela galera e pelos fãs do ex-wrestling Adão Negro, mais conhecido como Dwayne The Rock Johnson, né? Porque aí a gente já não sabe mais quem é quem. É Adão Negro, é Dwayne Johnson, é The Rock. Todo mundo se fundiu num cara só agora. Estamos aqui de volta, eu sou Francisco Chagas, co-host aqui desse podcast. Estou de volta com meu amigo Lohan. Fala, Lohan, beleza? Fala Francisco, mais um episódio aí a gente junto e cara, tô empolgado pra essa conversa, hein? Porque Adão Negro, pra mim, foi um filme bem divertido, a gente vai falar mais sobre isso, mas principalmente também por conta das notícias dessa semana. The Rock prometeu mudar a hierarquia da DC e não da forma que a gente estava imaginando, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho também sobre as recentes notícias aí do Universo DC, aproveitando, né, que o Universo DC está vindo agora numa reformulação, como diz aí o Dwayne The Rock, Adão Negro Johnson, né? Ele vem falando algumas mudanças aí de hierarquia e a gente está vendo isso um pouquinho aí, né? A gente vai começar aqui comentando um pouquinho sobre a volta do Superman e a gente vai falar também sobre a nova mudança de rumos que a DC está tomando, né? Após a demissão do Walter Hamada e com a adição do James Gunn e do Steve Safran aí nos papéis de co-CEOs, né? Das divisões de filmes, animações e televisão da DC. Sim. O que tu tá achando dessas mudanças, Lohan? Assim, a volta do Henry Cavill, essa mudança de direção aí na gestão da DC, como é que tu tá vendo tudo isso aí? Então, cara, a gente já tinha. O nosso primeiro podcast foi sobre a venda da Warner ali pra Discovery, né? E a junção pra virar Isso. o Warner Bros. Discovery. E uma das coisas que a gente mais falou ali no podcast sobre a DC Comics era a questão de como seria, como que ficaria o futuro da DC, né? O, a DC na última gestão era comandada ali pelo Walter Hamada e tudo mais. Na gestão dele a gente viu filmes como Aquaman, Aves de Rapina, Shazam, o próprio Coringa. Então, assim, a gente teve um universo ali de filmes, mas a conexão deles não era tão clara. E o David Zaslav foi lá naquela reunião, falou que ele iria querer mudanças na DC, que ele iria trazer uma pessoa para comandar a DC, assim como o, o Kevin Feige comanda a Marvel. Só que era uma parada que, tipo, a gente ainda tinha um pouco de pé atrás, né? Porque muito já foi prometido disso da DC. Teve o Jeff Jones, que iria ficar nesse cargo aí, não aconteceu. E como é que seria isso, né? Um dos pontos que mais falaram ali era que quem travava a volta do Superman era o Walter Hamada. E, cara, eu achei surpreendente que o cara foi demitido um dia antes da estreia do Adão Negro, o anúncio da demissão dele, né? E no dia seguinte estreou o retorno do Henry Cavill. É, particularmente, assim quando saí do cinema eu te mandei a mensagem dizendo que estava molhado por ver o Superman de volta, nos melhores termos. Mas, cara, eu fui um cara que, tipo assim, eu fiz muita campanha pro cara voltar. Eu acho que o Henry Cavill ama o personagem. E é um personagem que, tipo assim, a gente sabe da importância do Superman. Muita gente, assim como eu, prefere o Batman e tudo mais na DC, mas o Superman é o maior super-herói do mundo, ele é o primeiro super-herói a existir aí. Então a gente sabe da importância dele e que o caminho da DC não podia seguir assim, um universo compartilhado sem ser o maior herói. Existia muito negócio de a gente vai reescalar o personagem, vai trazer um novo ator, mas eu acho injusto fazer isso porque o Henry Cavill, apesar de não trazer tanta bilheteria, que é o foco da Warner, né? Ele é um cara que ama o personagem, que entende do personagem e ele merecia uma segunda chance. Eu fiquei muito feliz do retorno dele e principalmente muito feliz porque o Guilherme Briggs dublou o vídeo do anúncio da volta do Superman que o Henry Cavill fez e ficou um vídeo muito legal também de se assistir.
Ele disse que quem pediu foram os fãs, né? É. Mas eu acho que ele já estava na intenção ali de fazer alguma coisa, porque eu me refiro ao Guilherme Briggs, né? Essa questão de dublar esse vídeo, porque também tem feito muito sucesso isso. Então, assim, como hoje os dubladores também têm mais autonomia para poder fazer esses trabalhos que são por fora, né? O contrato não fica agora só restrito a emprestar a Aham. voz para aquele personagem, aquele ator dentro do estúdio. A galera aproveita assim, algumas situações, ele diz que foram os fãs, mas eu acho que ele já tava com o pezinho para fazer alguma coisa ali, porque tava todo mundo muito empolgado, cara, né? E Uhum. essa volta do Superman, assim, eu acho que era uma coisa que todo mundo já estava esperando há muito tempo, né? Visto por conta, eu acho que mais por conta das polêmicas. Se o Henry Cavill ele tivesse tudo tivesse corrido numa boa no universo DC e por algum acaso ele tivesse decidido sair, né? Eu acho que os fãs teriam aceitado mais de boa, teriam aceitado os outros projetos que a Warner tinha falado, a gente quer fazer aqui outros projetos com Superman, além do Superman que a gente conhece, né? Então, tipo Sim. assim, o filme do Superman Negro, a Supergirl, ela tomar um protagonismo ali, né, com a ausência dele. Eu acho que a galera teria aceitado um pouco mais de boa se não fosse por conta da situação conturbada ali nos bastidores. Mas isso gerou toda aquela polêmica de Liga da Justiça de 2017 gerou uma briga da Warner com os fãs e, tipo assim, a gente não teve finalização para nada. Os caras simplesmente interromperam tudo. Uhum. Era um universo que, beleza, não fazia tanto sucesso quanto a Marvel, mas ela ainda assim tinha um fandom ali que era engajado, desculpa, engajado, e ia tudo bem na medida do possível. A gente pode ver aí que um dos maiores fracassos de crítica especializada, Esquadrão Suicida, rendeu 800 milhões para o bolso da Warner. Sim. Se falar que não tem público engajado nisso, mano, acabou. Sabe? Uhum. O que mais eles querem? Então, tipo assim, interrompeu depois de todas aquelas polêmicas e deixaram o cara no limbo, falando que não iam mais usar o Batman do Ben Affleck. A Mulher Maravilha já ficou com o pezinho na saída também, né? A Gal Gadot ali, que os caras falaram, ó, a gente tá aqui para lançar a Mulher Maravilha 1987, mas... 1987, né? 84. 84, isso. Mas ela só vai fazer mais um filme. A gente não vai mais utilizar a Gal Gadot nessa personagem. Tava com a intenção de trazer a Núbia. Então, tipo assim, gerou-se uma briga com os fãs por conta dessa interrupção abrupta, né? Desses projetos, desses personagens e esses atores no papel. Uhum. Então, a volta do Henry Cavill traz assim uma esperança, né, literalmente, de volta para DC. O Zaslav já tinha falado que antes de comprar a Warner lá para fazer a fusão, o cara já tinha dito, ó, se for para frente mesmo, a gente vai trazer tudo de volta. Então, tipo assim, a Warner já vendeu sabendo que tudo que eles estavam tentando fazer ia ser mudado. Eu acho que por conta da crise, os caras, tipo assim, tacaram foda-se, entendeu? A Warner estava passando por uma crise na época, ainda tá, mas eles estão aos poucos, né? Com essas mudanças aí, tentando tomar um rumo. Mas, cara, os caras já compraram sabendo que eles estavam fazendo uma grande merda, que teria muito trabalho para fazer. A Warner já sabia que os caras iam mudar tudo, eles continuaram mudando todo o parâmetro de criação do universo ali, de desenvolvimento. Então foi uma boa coisa. E agora, essa semana, a gente teve a confirmação, né? Do James Gunn, que tá saindo da Marvel lá quando deu toda aquela polêmica também. É outro diretor que foi envolto numa polêmica desnecessária, assim. A gente teve duas porradas em sequência, que foi o Zack Snyder e logo depois esse papo do James Gunn lá na Marvel, né, com a Sim. Disney. Então, o cara, quando saiu, ele, porra, ficou triste pra caramba. A Warner chamou ele foi lá, aceitou, fez o que tinha que fazer com o Esquadrão Suicida, e a Marvel foi e chamou ele de volta porque a Disney viu que, cara, era um erro. O cara, pô, pegou um tweet de mais de 10 anos do cara, o cara falando um monte de besteira. Hoje em dia eu vejo assim, Facebook, lembrança aqui do Facebook. Quando eu vejo um monte de asneira que eu falei, eu vou lá e É. apago, mano.
Exatamente, cara. Sabe? Porque hoje eu sou uma pessoa de antigamente. Você tá em constante evolução. Hoje você Evolução. já vai ter um pensamento completamente diferente do que você tinha ontem. E assim, a gente tem que entender que antigamente, lá para 2008, 2009, o Twitter e o Facebook, se você fosse um reaça escroto, você ganhava fama. Você fazia Sim, piada de humor, um humor ruim, assim dizendo, um humor sim. pesado. Antigamente fazia, pô, você vê, a gente tem aqui no Brasil, o nosso exemplo aí é o Felipe Neto, que hoje em dia virou a voz da revolução aí pra galera. O Felipe Neto, ele ganhou fama xingando o Crepúsculo e o Restart, mano. Porque era essa a parada antigamente. Mas eu acho que tá havendo, tipo assim, uma inversão nesses papéis, né? Porque antigamente Sim, quem era o escrotão da internet está mais de boa, isso e aí, quem era mais de boa hoje tá virando o escrotão da internet. A gente vê aí recentemente o caso do menino lá, como é que é o nome? do Ricardo O... Rente. o Ricardo Rente. O É, cara, o que a gente tava conversando essa semana, o cara fazia um conteúdo bom pra caramba nos primórdios dele na internet, e agora tá traçando um personagem que é o cara escrotão que quer cancelar todo mundo na internet, e aí é a e merda que a gente tá vendo acabou hoje em dia. cancelado. Mas a gente podia falar um pouco mais até dessa questão dentro da parte do Adão Negro, né? Que eu acho que é um assunto que a gente Não, com tem, certeza, a tem que gente vai abordar, tocar né? nesse assunto aí. Aí, nessa questão do James Gunn, cara, eu acho que a cultura do cancelamento da internet foi muito precoce e o cara caiu pra cima. Essa é a verdade, ele caiu pra cima, porque ele foi demitido do Guardiões da Galáxia da Marvel, aí foi contratado pela Warner, jogou a piadinha lá na blusa do Rick Flag lá, Uhum. não sei, como é que tá escrito? Obstáculos são oportunidades, com o coelhinho referenciando perna longa e tal. Pernalão. O cara caiu pra cima, foi lá na Warner, eles deram liberdade pra ele fazer o que ele queria ali, menos matar a Lerquina, porque esse papo de ele tinha liberdade de matar a Lerquina é caô, mas ele podia fazer o que ele queria no Esquadrão Suicida. Depois eles deram liberdade pra ele fazer uma série, a primeira série spin-off do DC Universe ele fez, que foi o Pacificador, que é muito boa também. Então, assim, ele caiu pra cima de verdade. Aí agora ele foi contratado como o, o O executivo, CEO. o co-CEO ali da parte criativa, né? Porque o Peter Safran, ele vai ser o cara mais da parte executiva, que vai É. lidar mais com dinheiro e tudo mais. E pra quem não conhece o Peter Safran também, ele é o produtor dos filmes de Invocação do Mal, daquele Da universo Frank Long. ali, Annabelle, A Freira. Ou seja, é o cara que traz dinheiro pra Warner, porque ele faz filmes baratos. E que, por sinal, não é um universo tão bom, tipo assim, Exatamente. tirando, né, os filmes principais ali de Invocação do Mal, os outros ficam aquém quando compara, mas ainda assim é um universo cinematográfico ali pioneiro, que é um universo cinematográfico de terror. Sim. Então a gente já sabe que o cara tem competência ali, trabalhou com um dos melhores diretores dessa geração, que é o James Wan. E o cara criou uma franquia, ajudou a criar uma franquia, um universo compartilhado de respeito, mano. Que é um dos melhores dentro da Warner. Sim, sim. Melhor até do que o da DC. E sem falar também que ele já trabalhou com criadores da DC, que é o É, caso do. Esqueci o nome dele, do diretor do Shazam, que ele também fez o primeiro Annabelle. Então, assim, a gente tem ali o um. David Sandberg, né? Isso, David Sandberg. E, tipo assim, a gente tem um núcleo ali. E ele já também já produziu alguns filmes da DC, se eu não me engano, ele produziu o próprio Shazam, ele produziu o Sim. Aquaman. E a gente já tem um time que tá trabalhando há algum tempo, eles são amigos, assim dizendo, e. E, cara, eu tô confiando, sabe? Eu tô confiando porque é o que eu falei. O cara trabalhou com filmes baratos e trouxe bilheteria pra Warner, enquanto o outro, ele entende de quadrinho, ele é fã, ele pega personagens que são desconhecidos pro público e faz você se importar com eles. A gente viu isso em Guardiões da Galáxia, a gente viu isso em Esquadrão Suicida. Pô, Pacificador, cara. O Pacificador, os únicos personagens conhecidos do Pacificador era o Pacificador que foi apresentado no Esquadrão Suicida, que antes ninguém ligava, e Amanda É. Waller. E tipo assim, ele fez você se importar com uma equipe que, tipo assim, nenhum é importante no universo DC, até personagens criados pra série. E eu acho que ele conversa, apesar de achar também que ele tem umas piadas muito bobas,
o James Gunn, ele tem piada de quinta série, muita piada de quinta série. Eu acho que em relação à criação de personagem, cinematografia, o cara sabe trabalhar. Ele faz umas paradas de cinema assim. Tem umas cenas de Esquadrão Suicida que são muito boas. Aquela cena deles. Assim que eles largam a ordem da Warner, lá no final, pra eles irem lutar contra a Estrela, o Hum, Starro, no caso. Aquela cena é muito foda, que tá tipo, o Idris Elba vem na frente e todos os outros vêm atrás dele, assim, andando. Eu acho na chuva, né? Eu acho ela muito bonita, muito bonita. E assim, eu boto fé porque eu sei que o James Gunn, ele é um nerdão de primeira qualidade, de primeira categoria e ele conversa com os fãs. Se tá rolando um rumor que não tá acontecendo, ele vai lá e desmente na hora, ele não tá nem aí pra Marvel, pra DC, queima. Ele, não tô fazendo nada disso não. Ele vai lá e bota, ele comenta, ele já tira logo o papinho. Então eu acho que ele vai ouvir os fãs, eu acho que ele vai conversar com a galera e vai fazer um bom trabalho. Eu acho que foi uma decisão acertada aí da DC contratar ele na parte criativa. E também existe uma questão de que depois disso ele não vai poder trabalhar mais para a Marvel, né? Ele Uhum. está assumindo um cargo de executivo ali dentro da empresa. Enquanto ele tivesse ali ainda como um diretor apenas, ele até conseguiria fazer um contrato sem exclusividade, que a própria Warner fez quando resgatou ele, porque, tipo assim, obviamente que naquela época não havia intenção dele voltar para a Marvel, porque uma vez que a pessoa é demitida, ainda mais por conta de uma polêmica, né? Uhum. Digamos assim, muito provavelmente ela não retorna de onde ela saiu, para onde ela saiu, mas a Warner ainda assim não decidiu criar uma exclusividade com ele. Deixou o cara voltar para a Marvel. Se não me engano, é o único diretor que fez trabalho simultâneo para os dois estúdios e ele, na época que ele voltou, eu acho que ele voltou mais por respeito ao projeto dele, em Sim. primeiro lugar, e eu acho que em respeito aos fãs também, porque o James Gunn ele é isso, ele é muito povão. Uhum. Então, ele viu a campanha que a galera fez na internet e tal, e eu acho que, na visão dele, eu entendo que ele se acharia um cara injusto se depois de uma campanha que a internet fez para ele, ele não voltar, sabe? Não ouvir o que o povo pediu. E o E elenco naquela. também, né, cara? Que, tipo assim, o elenco, a maioria ali, Sim, com 90. certeza. Maioria não, né? O elenco todo é muito amigo dele. Quem Toto. trabalha com ele vira muito amigo dele. E, tipo assim, pô, teve gente que botou a cara a tapa. O David Bautista foi lá e botou a cara a tapa. Tipo, se ele não voltasse, Se ele não voltasse, não ele não voltava iria também. voltar Né? também. Então, tipo assim, eu acho que o Kevin Feige não queria demitir ele. Quem demitiu foi a Disney. Então, na época, assim, eu nem te conhecia, mas eu comentava com os meus amigos que, pô, o Kevin Feige tava soltando tanta crítica à própria Disney que eu falei, pô, ferrou, mano, o universo Marvel vai cair, porque o cara tá falando um monte de merda, vão mandar o cara embora, ou ele vai decidir sair, e já era, mano, porque o cara criticou a Disney, tipo assim, cutucou a onça com vara curta, mano. Que o cara soltou umas declarações também na época de que não concordava, e isso gerou um burburinho muito grande, né? E Uhum. quando o James Gunn voltou, ele. É por isso que eu digo que ficou muito claro que ele voltou por esses princípios que eu citei antes. Porque quando ele voltou, ele falou. A primeira declaração que ele falou: Estou voltando só para finalizar Guardiões da Galáxia 3. Sim. Sim, mais nada, mais Uhum. nada, mais nada. Aí, tipo assim, eu acho que surgiu esse lance do especial, né? Ali de Natal, e eu acho que é uma coisa que vai complementar muito bem a trama dos Guardiões da Galáxia, porque a gente já tá há um bom tempo aí de universo pós-Ultimato, né? E o Guardiões da Galáxia tem uma trama muito importante que é a da Gamora. Uhum. Então, eu acho que você deixar para explicar isso, tem uma passagem de tempo muito grande, explicar isso lá na frente não seria tão bom porque é uma parada muito relevante. Mas eu acho que então ele aproveitou a situação para botar mais um projeto no papel aí, né, na lista dele, que era esse especial de Natal. Que deve desenvolver um pouco mais disso, porque pelo que vi no trailer, dá a entender que vai explorar essa questão do sumiço dessa
outra versão da Gamora, a Gamora do Não, passado. e sem falar também, cara, que tipo assim, os personagens são muito dele. É uma parada que. São personagens da Marvel, mas ele reestruturou tudo. Então, toda vez que esses personagens aparecem em outros projetos, a gente viu eles nos Vingadores e agora em Thor, mesmo que foi uma cena ou outra, ele foi o consultor de todos os momentos que o Guardiões aparece. Então, assim, Pelo que eu sei, é ele que dirige os Guardiões da é, Galáxia quando eles fazem participação, né? Porque ninguém ousa nem tocar nos Guardiões da Galáxia. Em Ultimato, por exemplo, os irmãos Russos falaram, ó, essa cena aqui o James Gunn dirigiu e porque a você, gente não queria tocar nos e personagens você vê dele. que, tipo assim, quando eles aparecem, a trilha sonora já muda. Porque é É. ele que escolhe. Então é uma parada que, tipo, eu não sei como é que vai funcionar o Guardiões da Galáxia sem ele. Tipo, na Marvel agora. Mas isso aí também é um papo que a gente pode ter quando sair o Acho que quando especial, é. mudar a formação da equipe, eu acho que dá para trabalhar melhor. Mas assim, se eu botar uma outra pessoa que não tem a mesma visão que o James, ia ficar uma. Eu acho que ia ficar uma produção falando de uma trilogia única. Uhum. A parte do universo cinematográfico da Marvel, acho que ia ficar uma parada meio. Que, sabe aquele meme do cavalo? Que tem o cavalo bem pintado, duas partes, e uma ele é ruim? Uhum. Mal pintado, só no palitinho. Então, eu Sim, acho que seria isso. Porque não existe ninguém com a mesma visão que o James Gunn para os personagens dele. eu também Não acho. existe. Não Iam existe. tentar achar alguém para copiar, aí a parada ia desgringolar, ia ser uma Cara, você, finalização ali para você vê aquele. que o cara sabe trabalhar tanto personagens, tipo, que você se importa com personagens que você não se importava. O Rick Flag é um que, tipo, caguei pra ele no primeiro filme. No, Aí nossa, no insuportável. segundo, aí tu fica triste com a morte do cara. Então, assim, o James Gunn sabe trabalhar. É É. essa a questão. Eu acho que a Marvel perdeu muito com essa situação, mas ao mesmo tempo, eu vejo que o Kevin Feige tá um pouco feliz que, tipo, alguém vai. Porque eu sinto que o Kevin Feige, ele é um executivo, ele é um cara que tá pensando no dinheiro, mas ele também é um cara que gosta da parada, porque ele é nerd, ele gosta de quadrinho. Então, Mas é ver. porque o cara se importa com a comunidade, né? Sim, Ele vive falando muito bem dos filmes da DC, cara. exatamente. Então, pra mim, eu acho que ele vai estar muito empolgado com essa fase do James Gunn aí pra ver o que ele vai fazer. E é bom lembrar também que, como você falou aí, o James Gunn ele trabalhou junto com os irmãos russos, junto com o Kevin Feige, pra interligar os personagens ali no Ultimato e tudo mais. Então ele já tem uma certa noção de como funciona ali uma criação de universo. Não criação dos primórdios, né? Mas Uhum. uma ligação, e a gente viu isso numa piadinha rápida no Pacificador ali com a Liga da Justiça, ele encaixou ali os personagens, ele sempre tá, em todo episódio tá falando de um personagem A ou B da DC, que existe naquele universo, então a gente vai poder ver uma ligação boa aí, eu acho, nesses próximos anos. Fique empolgado, a gente sabe que esses próximos filmes aí, que já estão projetos concluídos, gravados, podem ter alguma reestruturação só para interligar uma coisa com a outra, mas eles já estão feitos, né? A gente não sabe 100% do que vai acontecer, mas eu acho que a partir do filme do Flash aí, depois disso, esse universo vai sair desse bololô que tava antes. Ó, na época que o James Gunn voltou pra Marvel, saíram alguns. Surgiram as brincadeirinhas ali entre ele e o Kevin Feige que eu senti um fundinho de verdade ali, hein, mano? Sobre crossover com o universo DC. Antes o James Gunn não tinha autonomia para isso, né? Ele seria meio que uma ponte, mas agora ele vai ter autonomia para isso. E eu acho que a Warner não negaria, não, porque ligar o universo da DC com o universo da Marvel é uma boa propaganda. Você acha que futuramente vem aí um crossover, um Marvel versus DC, Cara, eu como aconteceu nos quadrinhos? não duvido. Acho que, tipo assim, agora a Marvel tá muito rápida em questão de produção, né? Então, tipo, a gente tá numa. A gente já tem até a fase 6 confirmada na Marvel. Cara, não duvido, tipo, uma fase 10 acontecer Uhum. isso. Porque aí dá tempo da DC estruturar seus personagens, criar uma conexão, criar o seu próprio universo, botar todo mundo junto em algum momento. Porque o Adão Negro, ó, o The Rock tá dando entrevista aí
Que tipo, a gente tem um universo que o Esquadrão Suicida tá aí, o Liga da Justiça tá aí, a Sociedade da Justiça tá aí, o Adão Negro, e em algum momento eles vão se juntar. Ele já falou isso, e o Adão Negro, eu tô igual você. E o The Rock, ele tá, tipo assim, ele vai sentar pra conversar com o James Gunn, vai ter amizade. Eu acho que ele não vai ser igual esse. O James Gunn não vai ser igual o Walter Amado, de tipo assim, quem manda sou eu. Ele vai ouvir Sim. os criadores. Tanto ele quanto o Peter Safran. Eles já deixaram isso muito claro, que eles vão ouvir os artistas, os roteiristas, o elenco. Eles querem ouvir o que eles querem fazer. Então, eu não duvido lá na frente, tipo, depois de todo esse universo já tá coeso, já tá existindo, trabalhando junto, eles pegarem e no final falar assim, cara, vamos conectar com a Marvel ali que dá pra fazer. Pô, o Flash gravou lá o Ezra Miller lá antes de começar. Antes não, já tava atacando fogo no Havaí. Ele parou de tacar fogo no Havaí, correu lá no set do Guardiões da Galáxia e gravou a cena do Pacificador, cara. Foi dentro da Marvel que ele gravou. Então, Foi. tipo assim, eu não duvido que essa amizade aí. Eles, cara, eles querem dar tipo assim, presentes pros fãs, mas eles querem dinheiro. E colocar um filme com os Vingadores junto com a Liga da Justiça vai dar dinheiro. Pode ser a história merda que for, vai dar dinheiro. Então, eu não duvido que daqui a alguns anos, numa fase 10 aí da Marvel 11, eles caminhem pra essa conexão aí desses dois Seria, universos. seria uma boa pauta assim de lançamento para uma super celebração, né? Uhum, Da cultura pop como um todo. Eu acho que seria o projeto mais ambicioso da história do cinema, sim, que a gente teria duas concorrentes assim de peso, porque o que a gente tem assim de mais concorrente no mercado hoje em dia são filmes de heróis. Eu não falo nem tanto da Marvel com a Sony, porque eles têm uma parceria com o Homem-Aranha, mas a Sony também tem um universo tão fraco que não dá para concorrer com ninguém. sim, Não concorre nem com o pior filme da DC da Warner. Mas a Marvel e a DC são concorrentes assim que batem de frente diretamente. E ter um projeto desse para celebrar a cultura pop, mano, eu acho que seria o fim dessa discussão tóxica de Marvel versus DC. sim. Cara, a galera ia baixar uma bola, assim, um pouco, sabe? Uhum, Referente a isso. Mas a gente comentou aqui, né, um pouquinho aí sobre essas mudanças da DC. A gente vai voltar, a gente não falou tanto do Superman, que a gente vai falar agora de sim. Adão Negro, a gente vai. É um ponto que a gente vai tocar bastante aqui mais pra frente. Mas, cara, Adão Negro superou expectativa. Primeiramente, tava com expectativa alta pro filme? Não, sendo muito sincero, quando teve o primeiro DC Fandom, teve o trailer do Batman, a gente ficou tipo, o trailer do Batman, o trailer do Batman, não sei o quê. Mas no momento seguinte, eu também não te conhecia, né, na época, mas no momento seguinte que acabou o trailer do Batman, eu fiquei pensando, o que que realmente me empolgou? E o que tinha me empolgado tinha sido a parte do Adão Negro. Porque o The Rock, ele é um showman. Ele é o cara que ele vem da competição, ele quer fazer o show. Então ele chegou ali e foi a primeira vez que ele falou que a hierarquia de poder da DC ia mudar. Foi no DC Fandom. E cara, as primeiras imagens, tudo ali, me empolgou muito. E tipo, não tinha trailer, não tinha nada. Quando ele tava falando sobre o filme, eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei, cara, esse filme aí, agora eu acho que vai ser uma parada muito foda e tal. Só que quando começou a sair as primeiras imagens, assim, os primeiros trailers, eu vou dizer que o trailer me deu um banho de água fria. Assim, eu não gosto dos trailers de Adão Negro. Acho que até porque todos os trailers são todos muito iguais. Só que eu não gosto de nada dos trailers. Aquela Os cena. spoilers ficaram todos pro Dwayne Johnson. Sim, Ele, sim, sim. ele decidiu ser o cara que vai narrar tudo, porque geralmente a gente tem os trailers que Que entregam entrega demais, né? tudo, ele Os que entregou. spots e tudo mais. Mas eu acho que ele falou, tipo assim, gente, olha só, eu tenho que brilhar. Bota Sim. tudo a mesma coisa aqui no material promocional e deixa que eu vou falando. Aham. Talvez. Só que, tipo assim, cara, tem uma cena do trailer que até não foi pro filme, que foi aquela cena que você comentou que não tinha ido pro filme, que é a cena dele derrubando os jatos, dando uma porrada. Essa Uhum. cena eu acho horrível.
mas eu acho ela muito ruim mesmo. Que ela, tipo assim, ela parece ser mal feita. Ele tá andando, ele tá voando meio que deitado. Aí vem os dois jatos, um do lado dele, aí o cara manda ele descer e ele dá uma porrada no jato. Só que ela é mal feita. Pra mim, assim, ela é mal feita. Então, tipo assim, eu ficava assim, cara, a ação desse filme vai ser uma merda. Eu fiquei pensando, eu não sei porquê, mas eu não gostei mesmo dos trailers. Eu fiquei tipo, não tá legal. E dali já baixou minha bola. Eu fui ver sem expectativa nenhuma. Já tava com essas conversas aí por causa do The Rock, que o Henry Cavill iria voltar e tudo mais. Mas. Então eu fui pra ver a cena pós-créditos, como ele mesmo tava vendendo o filme, pra ver a cena pós-créditos. Só que eu acabei me surpreendendo e gostando, cara. Porque eu sinto que o Adão Negro, ele é um Velozes e Furiosos da DC. Ele tem todo o pique dos filmes de ação do The Rock. Com os super-heróis, tá ligado? Tirando aquele humor do The Rock que ele tem, né, nos filmes, principalmente no Hobbs e Shaw e tal, daquela rivalidade dele, que a gente vê até uma certa rivalidade aqui no filme dele com o Gavião Negro, mas ele é um cara nesse filme que ele tem que manter o porte de sisudo, né? Ele não fala muito, ele só faz aquelas caras e bocas, mas cara, toda a dinâmica da Sociedade da Justiça, toda a dinâmica ali com a mãe e o filho, aquilo me lembrou muito Velozes e Furiosos. Tipo, a dinâmica de grupo, cada um tem a sua função específica para cada momento aparecer, as piadinhas o tempo inteiro, um implicando com o outro. Cara, isso é Velozes e Furiosos a partir do quinto filme ali total. Então, eu como um fã de Velozes e Furiosos, gostei do filme. Eu fiquei tipo assim, cara, beleza, sabe? Curti a parada e assisti de boa. Acho que tem seus problemas, a história é mega genérica, aquele moleque é chato para um cacete, mas gostei do filme. Eu saí divertido, assim. Foi o que eu falei pra você, eu quero assistir filmes que me divirtam. E o Adão Negro me divertiu. Eu também não gosto daquele menino no filme. Eu acho que é um personagem. Eu acho que. Eu cheguei a fazer um vídeo pro YouTube, eu nem citei ele porque eu ia deixar pra falar aqui no podcast. Uhum. Mas eu acho que a reciclagem de personagem dentro do universo DC, beleza que, porra, é uma criança, né? A criança fica deslumbrada, realmente, quando vê um super-herói, né? Isso é retratado, acho que isso retrata muito a realidade, né? Sim. Ali dentro daquele universo fictício, mas acho que é reciclagem de personagem, porque você tem um personagem idêntico ao Fred de Shazam. Exatamente. É o mesmo personagem lá, só que ele está envolvido ali numa parada no meio de uma questão social aí, mas também não casa muito. Se Uhum. só tivesse a mãe dele ali como uma mulher que não tem filhos e tudo mais, eu acho que seria muito melhor, sabe? O irmão dela substituir essa parte de importância na trama que esse menino tem. Cara, basicamente, Mas o menino serve pra ficar ensinando o Adão Negro a não, ser um tipo, herói. É não, tu chato. fica. Ai, porra, o pau tá torando do Adão Negro com a Liga da Justiça, com a Sociedade da Justiça. Adão Negro toma um socão na cara, cai e afunda num buraco de não sei quantos metros, menino. Vou lá ajudar. Todo, cara, eu juro pra você, foi uma parada coletiva. Ajudar não quer, filho da puta, na sala do cinema. E tipo assim, chega lá só pra aquele personagem que vai ser salvo todo momento. Sim, Cara, isso é sabe o que ele muito. lembra? Eu acho que foi uma tentativa frustrada de replicar o Exterminador do Futuro 2 com o John Connor. Só que não funcionou, mano. Não funcionou. Que tipo assim, bota o moleque pra ajudar o vilão, anti-herói ali, transformando o vilão num herói. Só que o moleque, ele não funciona. Primeiro que ele não tem carisma, infelizmente. Não, Não é. nenhum. Eu acho que não é nem culpa do moleque, talvez a direção não soube trabalhar ele. Tem uma hora que ele faz um discurso ali que é horrível. Eu acho Não, que marca o atuação final do péssima filme. também. Ele. Sim. É porque, como você falou, a gente vai buscar um filme, principalmente desse tipo, para se divertir. A gente não liga tanto para essa parte, tipo assim, atuação, beleza. Se o Uhum, roteiro for convincente a ponto de divertir, tira sim. essas coisas lá. Mas o menino era muito forçado, mano. Sim, e Sim. não, o roteiro força ele o tempo todo. Ele tá em todos os três atos do filme, o garoto está envolvido.
Então, tipo assim, a única parte que o garoto não tá envolvido é quando o Adão Negro foge da prisão dele ali, logo no começo, É. se que ele é introduzido. De resto, o moleque está envolvido em toda a ação. Então, é uma parada que me atrapalhou. Eu vi até pessoas comentando que gostaram do moleque e tudo mais, mas me atrapalhou assim na trama, porque eu acho que se o moleque fosse, pelo menos tivesse um pouco de carisma, aí ajudaria, mas ele não tem. Então, sei lá, a direção também dele não ajudou. A cena do discurso dele lá pro final pra fazer o povo, né, se levantar e lutar é horrível. Eu acho uma cena bem ruim. Inclusive, eu acho o esquema de figuração desse filme muito ruim. Hum. Porque você tem. Claramente você vê ali que o núcleo de figurantes é muito pequeno. Não, Aí do nada aparece muita gente. E tipo assim, tu tem uma cidade inteira para você desenvolver e você desenvolve, a galera fica tudo ali só no mesmo Sim, local. e No essa mesmo ambiente. questão da cidade eu até gosto. Porque, tipo assim, bota. Mesmo que ele seja um cara que ele poderia destruir o planeta inteiro ali com a força dele, você coloca ele centrado em apenas um local. E a maneira que a ação usa desse local também para participar ali das Não, mas eu batalhas não e me tudo mais. refiro nem muito a isso, não. Não, não, É, eu assim, só envolvendo. quis falar, tipo, que tu me lembrou da questão da cidade. Mas Aham. aí é o que você fala, você é uma cidade pequena, aí no momento você tá vendo as mesmas pessoas sempre dentro da tela. Aí quando chega no final, que é uma batalha grande, que precisa dos cidadãos ali, por algum motivo, aí bota uma porrada de gente que surgiu do nada. O final mesmo, assim, quando eles vão celebrar lá o Adão Negro no final, que tipo assim, aí tu vê um monte de gente em cima dos prédios, Aham. tu vê gente pra caralho, assim, tipo assim, obviamente tudo CGI, né? Colocado ali Sim, CGI, porque você não vê rosto, você não vê cara, você não vê nada. Você só vê uns pontinhos assim. Mas, cara, isso aí também, tipo assim, é um dos defeitos do filme, mas são paradas que ficam. A gente não ignora, sim. mas ficam em segundo plano porque o filme divertiu, né? É. Eu assisti o filme 3 vezes no cinema. Uhum. Uma foi na pré-estreia da Warner, outra foi na pré-estreia de público, que eu já havia comprado, e assisti de novo, né, recentemente, assim, tava lá no cinema, Uhum. no shopping, fui assistir. Mas, cara, todas as vezes, o menino, assim, nessa última vez, então, toda cena que eu sabia que era dele, eu saía pra fazer alguma coisa. Ia no banheiro, ia dar uma volta, ia olhar o engajamento do Instagram, porque, mano, não dava, assim. Mas, saindo um pouco desse moleque aí, que eu acho que ele tá roubando um pouco o foco aqui, cara, Sociedade da Justiça, Cara, eu gostei, particularmente eu gostei também. É o que eu te falei. Eu sinto que a dinâmica. Quando eu vi o vídeo, né, que você fez, tenho ressalvas, mas eu eu gosto. vi que você tinha as suas ressalvas e tudo mais. Mas é o que eu falei. Se eles tivessem. Dois deles têm muito tempo de tela e os outros dois são só pra fazer piada. E eu acho a dinâmica deles Velozes e Furiosos. Todos os quatro. Eu acho assim. Todos eles têm a dinâmica Velozes e Furiosos. Cada um serve para um papel. O Gavião Negro é o Vin Diesel. O Destino é o Brian lá, o Paul Walker. O Garoto, ele é o Tyrese, né? Que é o Roman Uhum. lá. E a menina é o Ludacris. Todos eles têm o papel desses caras no Velozes e Furiosos. Você pode perceber que tem. Só que, tipo assim, o problema todo é que esses dois, no caso, os dois garotos ali, pra mim, na minha concepção, eles só estão ali para a piada. A menina Ciclone, mais ainda, ela é completamente apagada do filme. Ela só tá ali pra aparecer em câmera lenta. Até agora, eu não Eu sei acho que qual é o nem, poder dela. eu acho que nem na questão da piada ela funciona, porque a piada, quando. Porque ela e o Esmagátomo ficaram para esse núcleo, né? Uhum, Do alívio cômico, da relação interpessoal ali, porque eu senti também que tem um quesinho de romance ali no meio. sim. E só para isso. E tipo assim, aquela contenção de baixas de civis. Uhum. Mas a gente vê que para contenção de baixas de civis isso não serve, porque o Mo- Esmaga Átomo toda hora tá derrubando alguma coisa em cima de alguém.
o cara tá correndo, tá chutando o carro. Aí ela também com aquele poder super espalhafatoso dela também não serve pra muita coisa. A gente vê que muita gente morre ali no filme. Ela não serve nem pro tom cômico, mano. Nem pro É, alívio cômico, porque fica todo pro personagem do Noah Sentinel. sim. Fica Quando eles todo dois nele. estão juntos, ele que faz todas as piadas. Não, e ele só faz piada. Tipo assim, ele não tem. Até ele contando a história dele, tudo, é tudo piada. Ele foi ali pra trazer a galerinha da Netflix, pra ir assistir o filme, e pra ser uma tentativa de alívio cômico que pra mim até funciona, cara. Eu acho Mas que, tipo assim, eu gosto da interpretação eu deles. também gosto, e eu gosto também que, tipo assim, os Maga-Átomos nos quadrinhos, quando o Adão Negro sai da Sociedade da Justiça, os Maga-Átomos vai atrás do Adão Negro, né? Eles formam uma equipe juntos. E eu gosto que tem uma referenciazinha a isso, assim, ali no final. Eu acho legal a dinâmica deles com o Adão Negro, mas a menina não. Infelizmente, ela fica totalmente apagada em comparação aos outros. Eu, Agora, o Gavião Negro e o Destino, cara, eu acho assim, eu gostei muito. Acho que eles estão ali para um papel que é só pra servir como antagonismo, porque uma das coisas que eu gosto do filme é assim, o Adão Negro é o principal, ele é o protagonista, e no final ele vira um herói, mesmo que seja um anti-herói, como eles falam. Eles estão fazendo ele ser um herói pra cidade ali, né? Só que quando a Sociedade da Justiça entra no filme, o Adão Negro vira o antagonista deles. Então eu gosto disso. Porque realmente seria muito difícil ter um antagonista pro Adão Negro cair na porrada. É tipo o Superman, é difícil fazer uma pessoa para ele bater de frente porque ele é muito poderoso. Então o que eles uhum. fazem? Transformam ele no antagonista nessa parte. E eu gosto dos diálogos, das conversas ali, que eles arranham a superfície de uma boa causa, assim, de uma boa conversa, só que nunca chega a entrar fundo nessa conversa. Que é tipo assim, qual é o papel do herói no mundo? Pô, a Sociedade da Justiça tá vendo anos Kandak sendo escravizada ali pela Intergang e eles não se metem, mas. Na verdade, eles não viam, porque eu acho que quando a mulher lá pergunta pro Gavião Negro onde eles estavam todo tempo, o Gavião Negro, tipo assim, faz Não, eles nem uma cara que meio respondem. tipo assim: o que era Kandak? Só descobri É. agora. Então, mas é exatamente isso. É tipo assim, cara, vocês estão tão focados no mundinho de vocês que a gente tá passando por isso aqui e vocês nunca vieram. Aí agora que É. apareceu um cara que tá ajudando a gente, vocês estão tentando impedir ele. Por causa que a forma que ele trabalha tá errada. Então, tipo assim, eu entendo. Eu acho esse discurso bom. Porque realmente bota o papel do heroísmo, que é muito focado nessa galera da DC, principalmente porque a Marvel tá nem aí, né? A Marvel bota os heróis pra matar e tudo mais, não tá nem aí pra nada. Mas a DC tem muito esse discurso, né? De tipo assim, herói não mata, herói não sei o que, você tem que ser o cara heróico que inspira as pessoas. Aí beleza, aí chega um cara que fala tipo assim, tá, você tá inspirando a galera lá dos Estados Unidos. E a gente aqui que tá se fudendo, o que você vai fazer? Eu achei legal e eu achei legal que nenhum deles teve resposta pra essa pergunta dela. Ficou todo mundo se olhando com cara de paspalho. Então, essas coisas eu gosto, mas infelizmente o filme não embarca nesse discurso. Ele fica na superfície. A Intergang também é uma parada que eu acho completamente superficial. Por mim, eles poderiam ter colocado o povo para lutar com a Intergang no final, em vez de lutar com aqueles demôniozinhos lá. Faria muito mais Uhum. sentido do que o que aconteceu, tá ligado? Que aí Claro, botava é porque o a povo para se Intergang, de revoltar, certa cara. forma, tava na causa, mano, do vilão lá. Eles estavam na causa, eles Uhum. queriam que aquilo acontecesse. Sabe, teria sido muito mais significativo também por conta da mensagem social que o filme traz. Sim. A questão de povos serem neo-escravizados, né? Uhum. E teria sido uma ideia muito melhor. Eu cheguei a pensar nisso. Eu acho que eu até ia esquecer de falar, mas foi um ponto que você tocou aqui que me lembrou disso. Porque, cara, você trouxe todo aquele inferno na Terra e, tipo assim, mais uma vez, né? Aqui o ambiente controlado ali, né? O ambiente finito de Adão Negro, ele possibilita isso. Porque, tipo assim, qual era o nível de poder do Sabak? Aquele inferno na Terra que ele trouxe foi mundial? Foi só em Kandak? Foi o quê? Uhum. Sabe? Tipo assim, tu vê meia dúzia de seres do inferno andando ali e
eu acho que o final é mal executado porque o vilão também ele é mal executado. Acho muito fraquinho o Sabaki, assim. Eu acho que se focasse no embate entre a Sociedade da Justiça com o Adão Negro, teria sido melhor. Cara, ia ser o mesmo roteiro Piegas. Que Uhum. ia ser ele o filme todo contra a Sociedade da Justiça. No final, ele se tornaria a mesma coisa que ele se tornou, né, nesse filme. Mas teria sido muito melhor, porque também, mais uma vez aqui, a gente tem reciclagem de personagem. O Sabaki, o Adão Negro, é a mesma coisa que o Shazam. E o Uhum. Sabaki é a mesma coisa que o Adão Negro, que é a mesma coisa que o Shazam. Cara, não precisa, sabe? Assim, vilão fraco, primeiramente porque o ator que eu não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que é Ismael o nome do personagem. É, o Ismael. Ele fica como o Ismael ali o tempo todo e ele tem aquela reviravolta também que é piegas pra caralho. Que é o cara que se finge de amiguinho, mas no final, cara, no começo do filme já tava entregue. Na primeira cena já estava entregue que Já. ele era o cara que, se bem que já haviam soltado esse spoiler aí, né? O Lego fez esse favor de um tempo atrás revelar que ele seria o Sabaki. Então, assim, a minha experiência já foi comprometida com isso aí. Mas mesmo que eu não soubesse, mano, o começo ali já estava totalmente entregue. Então, tipo assim, entregaram muita coisa no começo pra, tipo assim, falar, ó, fique sabendo disso aqui, porque isso aqui vai ser isso aqui no final e aprecie a porradaria. É, mas é exatamente isso. Cara, a verdade é que o Adão Negro, ele é um completo clichê de tudo que funcionou e até o do que errou, foi errado em filmes de super-heróis. É isso. Sim. Ele tem a luzinha no azul no final, ele tem um monstro gigante, ele tem heróis brigando entre si, ele tem o cara começando com um pensamento errado e no final ele se retificando por isso, e ele tem uma cena pós-créditos que quebra o que aconteceu no filme inteiro. É basicamente isso, cara. E por isso que quando eu sentei e comecei a assistir, eu falei: beleza, é isso que esse filme quer me entregar. E ele vai me entregar o feijão com arroz. E eu vou ver e vou me divertir. É isso. Não é um filme que, tipo, eu vou pensar nele. Não vou. É pra gente ver 2 horas do The Rock caindo na porrada e matando gente. E é isso. Cara, pra mim tudo bem, sabe? Ainda mais por um primeiro filme, tudo bem. Porque o Adão Negro, ele é um personagem que tem muito conteúdo nos quadrinhos, mas ele necessita do Shazam, tá? A gente fala que, não necessita. Ele necessita de outros personagens sim, ele necessita do Shazam, ele necessita da Sociedade da Justiça. Ele não funciona como um personagem solo, sozinho. Não. Então, era necessário. Como eles não queriam fazer já a junção do Adão Negro com o Shazam, eles colocaram a Sociedade da Justiça. Porque não iria funcionar. Não iria funcionar se ele É porque tivesse o ali solo. Shazam é um personagem que ainda tá inexperiente, né, Sim, cara? sim. Bobão, personagem que ainda tá assim, bobão. Eu acho que eles vão desenvolver essa questão do humor do Shazam um pouco mais pra frente. Eu sinto que É. esse segundo filme do Shazam, ele vai continuar sendo a mesma coisa que o primeiro foi, mas eu acho que ele vai dar um estalo ali no personagem para que ele tenha momentos de seriedade em algum ponto. Aí, futuramente, ele sendo desenvolvido nesse critério, ele pode bater de frente com o Adão Negro. É porque o Shazam é uma criança, né, cara? Tipo assim, o moleque tá crescendo. A gente tem um momento tocante pra caramba lá no filme dele, mas o Shazam, ele não passou por nenhuma tragédia na vida dele a ponto de, tipo Ainda assim, ter não. uma seriedade. Ele não é um Peter Parker, né? Que é um moleque que, tipo, já, pô, sofreu pra cacete. Então, ele precisa de alguma coisa pra ser sério. No momento ali, no primeiro filme, ele é um moleque que tá se divertindo com os poderes dele, que ele nem queria. Tipo, Fred seria um herói muito mais feliz do que o Shazam é. Então, É. assim, eu acho que em algum momento vai acontecer. Tipo, hoje eu não consigo ver. A gente já falou isso conversando várias vezes. Eu não consigo ver o Shazam andando dentro do Adão Negro. Eu veria, assim, a gente teve lá pós-créditos, né? Eu veria se fosse o embate entre o Shazam e o Adão Negro, mas que o Superman fosse o cara ali que entrasse no meio dessa briga e ele ficasse do lado do Shazam e ele fosse. Porque o Superman é um cara mais experiente, né? Hum. Ele fosse o cara que falasse assim: ó, a gente está tratando de uma ameaça aqui onde você não pode vacilar. Você tem que ter uma visão mais séria, você É tem basicamente que. o que aconteceu naquela animação, né? Que tem uma animação Shazam e É, Superman versus Adão Negro.
É, Então, tipo assim, até porque eu não vejo também só o Superman contra o Shazam. Pra mim, o Superman sozinho, ele não tem chance, mano. Falando em é questão de porque o vulnerabilidade à Superman, magia. hoje, tipo assim, se eles forem continuar interligando todos esses filmes e tudo mais, o Superman não vai matar mais. Então, tipo assim, o Superman vai se segurar nessa luta. O Adão Negro não vai. Então a gente sabe que o Adão Negro vai ter muita mais capacidade de ganhar o Superman do que o Superman. Só que, tipo, cara, a gente sabe que o Superman vai ter que ganhar, né, no final. Mas eu não acho que vai ganhar assim, não. Eu acho que vai dar empate. Porque o The Cara, Rock não vai perder, cara. O The não, Rock. Nem no Velozes e Furiosos ele perdeu, ele deu empate com o Vin Diesel, então. não, é contratual, né? Dizem que tem É. uma cláusula no contrato dele onde ele não pode ser derrotado nunca e ele Ele não tem tem número. uma quantidade de socos Isso, que quantidade de ele pode soco. tomar nos filmes, né? De Então, golpes e tudo ele, mais. o Jason Statham, o Vin Diesel, essa galera que. Mas isso é porque ele vem muito ele vem do wrestling, né, cara? É, Então, tipo assim, no wrestling você traz o personagem para a vida real. Então você se torna aquele personagem na vida real quando você está na frente do público. isso. Então tem a ver com uma questão de construção de vulnerabilidade do personagem para fora das telas, né? E eles fazem muito isso. Alguns por puro ego, porque tipo Sim. assim, se a gente for falar do Vin Diesel, do The Rock, a gente entende porque, né, o cara tem esse histórico do wrestling. Mas o Jason Statham também, até porque ele é um cara que faz artes marciais. Mas o Vin Diesel, puro ego, mano. É tipo assim, pra ele não ser o cara que só faz papel de derrotado no cinema. Uhum. Sabe? Por isso que Velozes e Furiosos se tornou um filme de heróis hoje em dia. Porque o cara, ele quer ser um super-herói na vida real. Então, tipo assim, mais esse lance do Superman, assim, cara, quando apareceu a pós-crédito de Adão Negro, fiquei feliz, tal, né, após da volta do Henry Cavill, mas eu fiquei muito preocupado com a questão narrativa do Adão Negro. Porque o próximo filme, mais uma vez, eu falei muito de reciclagem aqui de certas coisas, mas o segundo filme do Adão Negro, se ele for focado no Adão Negro com mais algum personagem, seja o Shazam ou o Superman ou os dois, é reciclagem de trama. Vai ter reciclagem de trama. A gente vai ter basicamente o mesmo filme aqui. É a mesma coisa que foi o Deadpool. Que o Deadpool, o Ryan Reynolds, ele viu que o primeiro filme foi bem aceito. O segundo ele veio e fez praticamente o mesmo filme, Uhum. só que com uma trama diferente. A montagem é a mesma, as piadas são as mesmas. Eu sinto que o segundo Adão Negro vai ser isso. Porque das duas vai ser uma. Ou mais uma vez, ele vai ser o cara que vai ser o divisor de opiniões, ele vai ser o cara que vai divergir das opiniões, seja com o Shazam ou com o Superman ou com os dois, ele vai ser o cara que vai falar assim: eu mato, vocês não matam. Acabou. Ou Uhum. ele vai ser o cara que vai ser novamente o antagonista e vai deixar o protagonismo para esse. Ele vai ser um co-antagonista ali desses dois, né? Vai ser a Então, mesma coisa, assim, tipo, é o que você falou, reciclagem. Tipo, vai brigar no começo, depois no final eles vão se o, juntar pra o Adão derrotar Negro, uma para causa mim, ele é um maior. personagem que não precisa de protagonismo. Ele precisaria, se ele fosse inserido como um vilão, se esse filme fosse da Sociedade da Justiça, ele fosse um vilão, ele ficasse como vilão por uns 2, 3 filmes e depois ele fosse tomando um estalo de tipo assim, cara, eu não posso ficar fazendo isso aqui, sabe? Eu tenho todo um histórico do passado, aí você aborda essas questões dele nesse filme Cara, mais mas vou lentamente. te falar, mas aí não contratava o The Rock pra fazer o papel. Não tem como. O The Rock, ele é maior que o papel. Não, mas eu não me refiro ao The Rock especificamente, estou falando do personagem. Então, mas é por isso que eu tô te falando. Não dava pra contratar o The Rock pra fazer esse personagem que você tá falando. Porque ele é maior que o personagem e ele, tipo assim, ele faz o mesmo papel em todo filme. Ele quer fazer aquele cara que, tipo assim, ele vai ser a salvação quando ele chegar e entrar na parada. Ele é a salvação da parada. Então, infelizmente, não dá pra fazer isso. Vai ser, é o que você falou, vai ser reciclagem de trama, vai ser uma parada assim. Eu só espero que não façam Batman vs Superman, assim.
sabe? Não, eu amo Batman vs Isso Superman. seria até uma repetição de trama pro próprio Superman. Exatamente. Eu não quero que. E eles já falaram que não vai fazer. O The Rock já falou que não vai fazer. Que o encontro e o embate deles vai ser trabalhado durante anos. Não vai ser uma parada que, tipo assim, o próximo filme do Adão Negro, o Superman vai aparecer. Ele já. Pra lutar contra ele, ele já falou que não vai ser isso. Então, eu espero que, tipo, a gente veja o Adão Negro no próximo filme se tornando o ditador que ele é. Porque no final desse filme, pra mim, o Adão Negro terminou como um herói. Ele quebrou o trono de Kandar lá. Ele saiu como ele só não é um herói porque ele mata. É só isso. Porque ele é um herói, ele salvou o povo dali. Ele salvou o povo dele, né? Então, ele se tornou meio que o protetor. Ele falou que ele não é o governante, ele é o protetor daquele local. Beleza. Só que aí é isso que eu te digo. Você ficou com uma frase na cabeça, né? Que foi a questão da Amanda Waller falar que tinha alguém que devia um favor pra ela, que aí apareceu o Superman. O meu problema com a cena pós-crédito não foi nem esse. O meu problema com a cena pós-créditos é porque o filme terminou com o Adão Negro salvando a Sociedade da Justiça, salvando o povo de Kandar, e a Viola Davis, a Amanda Waller chega ali e fala pra ele: agora essa daí vai ser sua prisão. Caralho, filha da puta, ele foi lá fazer o que você não fez. Como é que ele vai ser a prisão dele ali porque ele salvou o povo ali? Porra, isso não faz sentido. Mas eu acho que é por isso que eu acho que aquele Superman não é o Superman. Cara, eu acho que... Sabe por quê? Eu vejo aí, ó, eu acho que pra fugir disso, aí você tem uma trama muito foda porque você vai dar uma importância pra Amanda Waller. Preste atenção no que eu tô falando. Mas eles estão dando, cara. Sabe por quê? Porque a Amanda Waller é interpretada pela Viola Davis. Mas olha só. Se o filme for entre o Adão Negro e o Cadmus, por exemplo, cara, você tem uma trama muito foda. Porque você tem dois protagonistas que são eticamente... como é que eu posso dizer? Eles são eticamente questionáveis. Aí aqui você não tem a questão de co-antagonismo, de um ser bonzinho e o outro ser ruim. Você tem dois caras que têm a mesma visão pro mundo, mas que são dois megalomaníacos. Então, tipo assim, você vai ter uma batalha para descobrir quem é mais megalomaníaco, quem é mais egocêntrico. Então, mano, seria muito foda. Tipo assim, você daria um protagonismo pra Amanda Waller. Tipo assim, beleza. Ela é uma mulher que, onde ela tá, ela rouba a cena. Mas ela não era protagonista de nada até agora. Sim. Se você bota um filme dele contra o Cadmus, por exemplo, cara, você pode muito bem falar que aquela porra daquele Superman lá é um clone, mano. Sabe? Aí tipo assim, aí você pode fazer esse lance do Superman contra ele, porque não vai ser uma repetição de Batman vs Superman. Que aquele Superman não é o Superman, tá sacando? Então, tipo assim, e você depois abriria uma hipótese pra quê? Pra o Superman verdadeiro aparecer no final e falar assim, mano, tu tá usando minha imagem pra isso mesmo? Porque o Superman tem toda uma construção do herói, o salvador. Tu tá usando minha imagem pra isso mesmo? Aí ferra a parada toda. Aí é Superman, é Adão Negro, é Liga da Justiça, é Cadmus, é Amanda Waller. Cara, aí viram uma treta generalizada que pode dar uma parada muito boa no futuro. Eu não acho que seja. Eu acho que, tipo assim, eu te falei isso. Eu acho que essa cena pós-créditos eu não acho que a Amanda Waller teria muito o que fazer pro Superman, não. Amanda Waller, Amanda Waller, pra mim, tá hoje, nessa fase aqui da DC, dessa parte aqui, ela tá servindo como Nick Fury. Só isso. Porque, tipo assim, ela é a Viola Davis. Assim, ela é o ponto de ligação, né? A gente tem essa atriz aqui. Ela tá sendo um Wong nessa fase 4 da Marvel. A gente tem esse ator aqui, tá ligado? Que, tipo, é um ator de renome, é um ator bom, o povo gosta dele. Então vamos trazer ele só pra aparecer, pra dizer assim, o universo DC existe. Porque ela é isso. Infelizmente, ela é isso. Porque, cara, quem eles iriam interligar ali com Adão Negro? A gente não tem essa figura. Sabe? A gente não tem essa figura ali. Mas é o que a gente tá falando. Era o Batman, mas eles não querem usar o Ben Affleck. Então, vamos usar a Amanda Waller. Só que, cara, eu acho que narrativamente, essa cena pós-créditos não vai dizer nada.
igual já aconteceu milhares de vezes na Marvel, igual já aconteceu milhares de vezes na DC. Eu acho que vai ser uma cena pós-crédito só pra dizer assim, a gente trouxe o Henry Cavill de volta e agora a gente vai trabalhar. É só pra dizer que o cara existe naquele universo. É a mesma cena pós-crédito do Shazam. Apareceu o Superman lá sem cabeça só pra dizer assim, o Superman existe nesse universo do Shazam. Eu senti, sinceramente, que foi isso. Que eles não quiseram conversar com nada. Porque, é o que eu te falei, essa cena pós-créditos, ela quebra narrativamente o próprio filme. O filme acabou batendo com o Adão Negro é um herói, um anti-herói. Aí no outro, na cena pós-créditos, 5 minutos depois, aparece a Amanda Waller falando que ele tava preso. Ele tá preso por quê? Ele acabou de salvar o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, ele matou uma porrada de gente no meio do caminho. Beleza. Só que a Intergang tava matando uma porrada de gente que o governo dos Estados Unidos tem a ver com aquele país lá. Ela queria o Adão Negro pra alguma coisa, ela queria que ele fosse preso pra alguma coisa, eu acho que isso pra mim ficou claro. E no momento em que ela não pôde ter ele, é porque ela é a personagem desse estilo. Então, tipo assim, no momento que ela viu que ela não poderia ter ele pra nada, ela foi e falou, então tu não vai servir pra mim, tu não vai servir pra mais ninguém. Fica aí que eu vou te monitorar daqui. Sabe? Aí, assim, eu acho que futuramente eles possam vir a ter um embate aí ou trabalhar juntos. Eu acho que o próximo filme vai focar nisso. Eu acho que vai focar na relação dele com a Amanda Waller. Tomara. Assim, a gente tá gravando esse podcast hoje, ontem, né? A gente não sabe ainda quando vai sair ao certo, né? A data. Mas, no dia da gravação desse podcast, um dia antes, saiu uma declaração do The Rock de que ele falou sobre o Superman. Tipo assim, foi o que você citou aí, né? Não vai vir agora no próximo filme. Mas o que ele disse vai demorar. Sim. Então, naquela pós-crédito, eu acho que ela não tá focada tanto no embate dele com o Superman, mas eu acho que uma traminha dele com a Amanda Waller. Eu acho que o próximo filme acho que desenvolve isso aí. Não, pode ser. Eu só não gosto da ideia do clone. Cara, porque é a mesma ideia do clone pra mim, é a ideia que você gosta do Snyder e eu não gosto da morte do Superman no segundo filme. Porque, pra mim, é tipo assim, querer gozar muito rápido, sabe? A gente não tem esse personagem ainda no... Quer dizer, a gente tem um personagem Superman na cabeça do povo, porque o Superman é um personagem gigantesco e todo mundo conhece ele. Mas dentro desse universo cinematográfico, a gente não tem o Superman trabalhado a ponto da gente se importar tanto com ele. Eu gosto do Superman, do Henry Cavill, no primeiro filme, beleza, adoro ele no Homem de Aço, gostei dele, mas pra me sentir a morte dele no segundo filme, eu não sinto, eu sinto pelo Superman, por milhões de histórias que eu tenho com ele, mas por aquele ali que tá mostrando, não tenho empatia nenhuma, morreu, a gente sabe que vai voltar no próximo. É isso que eu sinto quando eu vejo aquela morte ali. Então, eu acho que eles precisam trabalhar o Superman. O Superman até agora, além do Homem de Aço, ele só foi coadjuvante. Só coadjuvante, porque ele é um ser muito poderoso. Ele é um personagem que é muito difícil de trabalhar. E é o que você falou naquela conversa que a gente teve há um tempo atrás, que ele é difícil de trabalhar por ele ser um personagem muito coxinha. E as pessoas não querem ver um personagem coxinha na tela, porque se torna tedioso, como foi lá no Superman O Retorno e nos filmes do Christopher Reeve e tudo mais. Mas ainda assim, o Superman tem que ser um personagem que gera esperança, que tá ali como o principal herói. Cara, eu gosto muito de uma frase que o Snyder usa no Snyder Cut, que ela é rápida, ela é simples, mas ela condiz muito, que é tipo assim, quando eles estão inventando, dando a ideia de trazer o Superman de volta, o Barry fala assim, ele era meu herói. Cara, é só isso. E tipo assim, a gente precisa ver esse Superman, que era o herói da galera. Não um compiladinho de cena rápida dele salvando o povo, mas sim... Cara, sabe quem trabalha muito bem o Superman dessa forma? A série Superman Lois. Que, tipo, mostra ele interagindo com as pessoas, conversando, brigando, brincando. Aí, tipo, não sei o que, eu gostei do teu uniforme. Foi minha mãe que fez. É, tipo, é uma parada que traz um laço do Superman com a humanidade. Sai muito do só ir lá, salvar e voltar pra onde tava. Exatamente. Né? Então, eu sinto que a gente precisa de um filme assim. Sem coadjuvantes, sabe? De relação a outros heróis. Só o Superman. Bota o Superman e o núcleo dele, a Lois, o Jimmy, o Perry, a mãe dele. Bota esse núcleo,
Bota o... Cara, já tá aí há anos. Inventa uma família pro Superman. Ela tava grávida lá no Snyder Cut. Segue esse parâmetro aí. Tira aquela parada de Bruce Kent. Mas segue um filho aí pro Superman. Acho legal, sabe? Essa ideia dele ter uma família. Mas Acho que talvez... no cinema acho que no cinema eles não vão fazer isso não por conta da série. Eu acho que é muito mais Exatamente. fácil eles trazerem o Lex Luthor de volta e trazer já o Superboy, né? Eu pensei nisso, eu ia falar isso agora. Tipo, Porque não Titãs, poderia que assim, seria se, reciclar se, a se a trama gente da for, se a série. gente for falar, tipo assim, de mais importância, porque, tipo assim, se você fizer o Superboy, você tá repetindo a trama de Titãs, o personagem de Titãs. Se Uhum. você faz Superman Lois, você tá repetindo. Se você traz os filhos, você tá repetindo o Superman Lois. Só que, tipo assim, Superman Lois, ela tá muito mais em evidência porque é uma série que fez sucesso. Sim. Diferente de Titãs, que Titãs ficou ali muito nichado. Uhum. Eu só assisto Titãs hoje em dia por conta do hype. Sim. Assim, não é nem hype de, a série é um sucesso, porque eu acho a série uma bosta. Mas eu gosto de ver alguns personagens dali, sabe? Eu também. Então, tipo assim, então nessa questão de quem faz mais sucesso, eu acho muito mais fácil eles repetirem o Superboy, porque é uma parada. Cara, nem precisa. A Supergirl tá aí pra isso. Então, justamente, essa questão aí, a Superman, a Superman, ó, a Supergirl, ela pode vir numa trama de paternidade com o Superman. E eu acho que se traz esse lance da Sasha Cale, ela ser a filha do Superman é uma boa. Tu acha? Sim, não Eu custa nada não. você trazer ela de Então, e volta, por dizerem que ela já é a cara, eu não mas acho a cara, legal. poderia muito fácil trocar a cara, ela ser filha do Superman, ao invés de ser prima. Pô, eu não gosto. Adaptação, mano. A gente tá falando de Não, adaptação. Tipo assim, sim, sim. e você não precisa nem botá-la como filha biológica desse Superman que a gente conhece. Você Não. bota, tipo assim, a Lois estava nada grávida, falso positivo, vamos dizer assim. Uhum. Traz a Sasha Cale de um outro universo lá e fala assim, poxa, meu universo foi destruído, o meu pai, o Superman daquele mundo morreu, minha mãe morreu, tô sozinha nesse mundo. Aí, mano, o Superman dá um de Batman, adota ela, acabou, porque, tipo assim, você já vai dar uma filha grande pra ele, sem precisar ter uma passagem de tempo onde a Lois vai ter que engravidar, a Lois vai ter que ver os filhos, eles vão ter que ver os filhos crescerem. Não, isso aí tudo bem. Eu não gosto muito da trama da cara filha dele, porque eu acho que já a questão dela ser prima, ela ser era mais velha que ele, ela veio pra proteger ele. Eu acho uma trama boa, sabe? É uma parada que, tipo assim, dá pra conversar com a personagem de uma forma dramática que vai fazer ainda sentido legal num possível filme. Mas concordo que, tipo, eles podem inovar, inventar alguma coisa. Eu acho que tudo novo, assim, sendo bem feito, vale a pena. Mas agora que a gente já falou do Superman, a gente falou lá no começo do filme que a gente ia comentar um pouco sobre isso. O que você acha aí do Gavião Negro ser um homem negro e rico, cara? Porque. Ah, eu vou concordar com o Ricardo Rente, mano. Ah, o que isso? Não, não, sem necessidade. Não, para, de onde que isso existe, mano? Que isso, Jay-Z? Nem conheço, mano. Inventado, coisa dos Illuminati. Tinha aqui no Não, Brasil Lázaro Ramos, Thaís Araújo, não, tudo porque balela, ele mano. tem uma mansão tipo do Charles Xavier, porque faz muito sentido o Charles Que Xavier ter absurdo, aquela que mansão absurdo, meu e Deus. o Gavião Negro não. Assim, cara, eu preciso dizer que eu Ah, pelo amor de Deus, acompanho. hein, galera? Ó, contém ironia isso É, aqui, hein? Ó, se tirarem de contexto, aí é, eu vou ter motivo pra xingar. é, Diferente, né? assim, eu sigo o Ricardo Rende já há um tempo. A gente conversou sobre isso, né? Eu sigo ele já há um bom tempo. E o Ricardo Rente, ele é um cara que eu costumava. Nesses últimos anos eu voltei a consumir o conteúdo dele, assim que ele fez esse podcast do Cinema. Só que eu sinto que. A gente falou isso, mas eu sinto que ele cria um personagem pra quando ele vai comentar a parada. E ele se perdeu nesse personagem. Porque ele é um verdadeiro esquerdomacho, cara. Se você entrar no Twitter dele, se você ver os vídeos dele, ele é um cara que ele tá a favor das pautas sociais, ele sempre tá conversando sobre isso, da forma dele e tudo mais. E ele é até agressivo em relação a essa parada. Muito agressivo, muitas vezes, sabe? Com algumas pessoas que erram.
Então por isso que eu acho que o cancelamento dele foi uma água batendo na bunda, sabe? Porque ele já fez muito pior com outras pessoas. E ele deu gafe, ele errou, ele foi racista e ele continuou, foi se retratar e ele foi lá e fez o quê? Afirmou o racismo dele, reafirmou o Que na racismo dele. verdade ele não se retratou, né? Ele Ele não foi se lá para retratou. reafirmar, na É, verdade, a ideia dele. ele foi para reafirmar, tentar dizer que as pessoas não entenderam o que ele estava falando e piorou a situação. Eu acho que o problema do Ricardo não é nem que ele é racista, porque ele não é. Eu acho que ele não é. Todo mundo tem um racismo estrutural dentro, então acaba falando merda. Só que o problema dele foi reafirmar o racismo e ser arrogante a ponto de, tipo assim, a pessoa que não entendeu o que eu quis dizer. A pessoa que é burra. E não, ele foi racista. Ele teve uma declaração racista e burra. Porque, tipo assim, cara, você tá vendo um filme de heróis, um filme onde um personagem voa, tem asas, ele é uma reencarnação de vários outros personagens, ele é um alienígena. Tudo bem que o filme não diz isso, né? O filme não deixa isso claro. Mas dentro do filme tem demônio, tem um cara que ganhou poderes dos deuses, tem uma menina que fica fazendo furacão em câmera lenta. Aí o que te incomoda é que o cara tem uma mansão e um Queen Jet e ele é preto. É. Cara, não tem contexto pra salvar essa fala, tá ligado? Não, assim, eu acho, né? Eu falo de uma questão social aqui. Não existe ninguém nesse mundo, e eu falo ninguém, botando todas as raças, todas as crenças, todas as sexualidades aqui, ninguém é uma pessoa sem preconceito. Uhum. Todos nós temos preconceito com alguma coisa, né? Umas se aproveitam disso para falar o que querem e outras trabalham essas coisas porque sabe que, né, o preconceito não é uma coisa boa, não é um sentimento bom, não é uma ideologia que agrega, né? Pô, você exterminar pessoas por conta de cor de pele e orientação sexual, isso aí é. Não tem nem palavra, mano. Eu diria até abominável, mas é uma parada que não deveria existir, cara. Uhum. Porque todo mundo tem o direito a nascer, viver e morrer naturalmente, sabe? Mas assim, as pessoas que trabalham essas questões é porque entendem que isso não deveria existir de fato. Para mim não é problema nenhum. Eu confesso que quando eu falo aqui de Titãs, a Ana Diop lá, ela foi escalada para Estelar, eu falei, porra, beleza. O meu primeiro pensamento foi, não me importo com a cor da atriz, né, com a etnia da atriz, porque eles vão pintar ela de laranja. Quando começaram a sair as primeiras imagens, eu fiquei descrente. Falei, porra, estão lançando só fotos não finalizadas. Vão pintar a mulher de novo. E isso tava me gerando um incômodo, mano. Sabe? Então, tipo assim, e eu na época falava, não, isso não é preconceito. Uhum. Porque a personagem é a personagem laranja. Eu não me importo com a cor da atriz, mas eles vão pintar ela, porque ela é laranja. Titãs veio, mano, eu vi ela negra lá no primeiro episódio. Cara, no comecinho eu falei, gente, é sério isso? E depois, quando o episódio foi passando, que eu fui vendo que a personagem era boa, a atriz era super dedicada, boa pra caralho. Falei, gente, o que adiantou eu ficar fazendo, eu ter esse pensamento idiota Uhum. de, tipo assim, não dar o benefício da dúvida do trabalho pra atriz. Esquecer a coisa, porque eu acho que a gente não precisa ser daltônico, a gente tem que ver as coisas. A Uhum. gente tem que ver a cor da pele e tudo mais e exaltar tudo isso, porque todo mundo tem que ter seu espaço em Hollywood, mano. Sim. É um mercado de trabalho. Todo mundo precisa ter seu espaço. Sabe? Vai desde o telemarketing até Hollywood. Mas assim, a partir dali eu fui matando isso dentro de mim. Uhum. Então, na época eu falava, não é racismo, porque a personagem é assim, ela tem que ser assim. Hoje em dia eu vejo que era. É o caso do James Gunn que a gente estava falando aqui no É. começo. Sabe? Que apareceu para mim, inclusive, recentemente, uma postagem de eu criticando. Eu fui lá e apaguei. Não é nem com medo das pessoas usarem contra mim, mas sabe por quê? Porque era idiota. Uhum. Aquilo que eu falei tem que sumir da internet. Sim.
Não, eu sabe? super Então, porque entendo. eu tô falando aqui, eu poderia não falar. Se eu quisesse que as Aham. pessoas não soubessem, eu poderia não falar. Mas hoje em dia eu vejo que era errado. Então, tipo assim, o que a gente pode fazer é ver a arte pela arte e acabar com esse negócio de ver cor de pele. É igual a Ariel, mano. Foda-se que a menina é preta. Então, eu tenho um vídeo que viralizou no TikTok em relação a Ariel, que eu acho muito bom, que a menina diz assim, ela tá falando sobre essa revolta dos fãs, e ela fala uma parada, eu não vou falar das mesmas palavras que ela, porque, porra, ela falou muito bem, Reproduzir isso também na... é, ela pega e ela fala assim, cara, sabe o que é muito interessante? Que qualquer ator preto pode fazer um personagem branco. Qualquer ator preto pode interpretar um personagem que inicialmente era branco. Mas Com nenhum certeza. ator branco pode interpretar um personagem que era negro. Sabe por quê? Porque o personagem branco, ele não tem um background que, tipo, quando um ator negro vai pegar, vai fazer tanta importância na trama. Agora, um personagem negro, sim. Por que, que o personagem do Pantera Negra nunca vai poder ser branco? Por quê? Porque ele é um personagem que, cara, a cultura dele, a história dele, o background todo dele é por conta da raça. A maioria dos personagens importantes pretos que existem dentro da cultura pop, eles são personagens que o background deles todo condiz com a cultura deles. Então, tipo assim, não vai dar pra pegar o Leonardo DiCaprio e colocar ele no papel do Super Choque. Nunca vai fazer sentido, sabe? Então, agora, uma personagem, uma atriz negra pra interpretar a Ariel, dá pra fazer, sabe por quê? Porque a história da Ariel não quer dizer merda nenhuma, cara, com a raça da personagem, sabe? Ela é uma sereia. E a mesma coisa a Estelar, ela é uma alienígena. Não vai, tipo, modificar nada na trama dela, na história dela. Aí vem a Ana Diop, como você falou, uma galera bateu em cima. E, cara, hoje é a atriz dali junto com o moleque que faz o Dick lá, que são os mais exaltados, porque eles são os melhores personagens. E assim vai. Você falou do dela, a minha questão foi com o Michael B. Jordan no Quarteto Fantástico, quando ele ia interpretar o Johnny. Eu fiquei também receoso. Não fiquei falando nada na internet e tal, mas o meu pensamento era esse também. De tipo assim, pô, o Tocha, ele é um playboyzão, ele é louro, surfista. E, mano, eu gosto do Michael B. Jordan como o Johnny Storm. Eu acho aquele filme lá uma tragédia. Mas ele é bom. Então, tipo assim, é uma parada que é um tapa na cara da galera. Aí o cara. Mano, é o que eu falo. A questão, ele quis botar assim. O fã da DC quer vir aqui e acabar comigo. Mas é o contrário. Ele quer tanto reafirmar que a parada é ruim que ele precisou procurar um motivo dentro da trama do filme pra ser uma parada ruim e ele trouxe um motivo racista. Caralho, o filme pra mim não funciona, me tira da realidade um filme que tem demônio, que tem homem voador, que tem raiozinho saindo da mão. O que não funciona pra mim é o cara preto tendo uma mansão igual o professor Xavier. Aí tu fica tipo assim, caralho, você não consegue ver o teu racismo aí? Você não Não, consegue enxergar cara, mesmo? é uma parada que, tipo assim, esse lance de histórico pra mim não existe, cara. Esse lance de histórico pra mim não existe porque desde o momento que a pessoa era, por exemplo, o que eu te falei, a pessoa quando ela tem esse pensamento, ela tem. Uhum. Ela tem que trabalhar essa questão. Agora, tipo assim, é uma questão quando vira uma ideologia. Pra mim, o que deu a entender, tipo assim, se fosse naquele primeiro caso, ele viesse depois, ele fizesse a retratação e não uma reafirmação, daria para dar o benefício da dúvida. Mas desde o momento que você faz essa afirmação e depois você reafirma, para mim é uma parada que tá na questão de ideologia, sabe? Já passa assim, porque você se convence de que aquilo que você falou é o certo e todo mundo tá burro. Então, e todo mundo é burro de não ter entendido o seu ponto errado, porque é um ponto errado. Aqui a gente pode falar do que é certo e do que é errado. Mas, e eu acho também que, tipo assim, ai, essa galera que fala, não sou um cara com preconceitos, mas eu acho que aquela atriz não casa muito bem com o papel da Ariel.
Eu me sinto incomodado com isso. Eu respeito, mas eu me sinto incomodado. Gente, só o incômodo já é parte de algo Uhum. do teu preconceito. Sim. Sabe? Ah, por exemplo, ai, Eternos é muito bom. Mas eu acho aquela cena do Fastos lá com o marido dele, assim, não precisava, né? Porque não precisa explorar romance do personagem. Mas tu tem um filme todo explorando um relacionamento, digamos assim, entre aspas, hétero, porque ninguém ali dentro de Eternos é hétero ou gay. Porque, para começar, nenhum deles são humanos. Exceto o marido do Fastos. É. Mas, tipo assim, por que você pode ter um desenvolvimento entre, né, entre aspas, um homem e uma mulher o filme inteiro? Inclusive, é um trisal ali. É. É um trisal. Você Trisal tem um não. desenvolvimento. Quadrisal, porque Eternos também bota a Duende ali apaixonada Então, pelo. tipo assim. Então você tem isso aí, né? Que é uma Relacionamentos criança, entre inclusive, se for homens e para analisar. mulheres. Mas, tipo assim, o problema todo é que, tipo assim, não precisava desenvolver aquilo lá, sabe? Porque você se sente. Só o incômodo já é parte de um preconceito teu. O que você pode fazer é entender o que isso significa hoje em dia. Cara, é uma cena que não é longa, é curtinha, mas é muito importante para daqui para frente isso ser levado para ser pauta de um filme. Cara, a gente tem a Mulher Rei hoje em dia. Uhum. A própria Viola fala, gente. Esse filme é um filme que já se apoiou em coisas menores no passado, hoje em dia está ganhando destaque, mas precisa fazer dinheiro. Precisa que as pessoas vão assistir. E ela não está pedindo para ninguém falar mentira do filme. Tipo assim, se o filme for ruim, fala que é bom, só para dar uma força. Ela tem a convicção de que o filme dela é bom e ela fala: vão assistir, o filme é bom, o filme merece, porque isso aqui vai pautar uma representatividade muito maior no futuro. E são essas coisas, cara. O Hollywood tem espaço para todo mundo, para quem trabalha, para quem consome. E é isso, cara. Se tá incomodado, não assiste e para de falar besteira. Cara, exatamente. E é isso. Eu acho que era um assunto que a gente não deveria nem estar discutindo mais, sabe? Era um assunto que a Não, gente não. deveria. Mas infelizmente. Acontece, né? A menina botou no Twitter uma parada tipo: 0 dias sem caso de racismo na cultura pop, o recorde são 0 dias. E é verdade, a gente tem todo dia um caso. Esse, pô, explodiu por conta da repercussão e tudo mais, mas é todo dia, cara. Todo dia a gente tem. Todo dia, todo Cara, se dia. você for ver os comentários das postagens da Ariel, é um absurdo, é cada coisa idiota. Então, Não, assim, e a própria She-Hulk sofreu muito com isso, pô, cara, sabe? É demais. uma série que a galera fala, porra, série ruim do caralho, tu pergunta se a pessoa assistiu, a pessoa fala, eu não, vou perder meu tempo. Porra, como é que tu sabe, ô É, filho de uma. Não vou falar de uma rapariga, porque eu tô generalizando as mulheres no geral, né? Mas, tipo assim, seu filho de uma. Sabe, nasceu de um chacal, essa desgraça. cara, Porra. e infelizmente a gente tem muito por que percorrer aí. Eu Eu acho juro pra que. você, cara. A Ana Diop, assim, aquele lance da Ana Diop foi um divisor de águas pra mim, cara. Uhum, Eu queimei a língua num grau que me fez refletir. E eu falei, porra, para de se incomodar com besteira, cara. Isso é besteira, mano. Sabe, pra uma pessoa que fala que não tem preconceito com nada, isso é puro racismo, puro preconceito. sim. Sabe? Eu parei, juro pra você, eu não me importo mais, eu vou arte pela arte. Se eu ver um filme que, porra, tem uma representatividade ali no contexto central, mas for ruim, eu vou julgar a arte. Eu vou falar, Uhum, gente, é ruim, não presta. A Mulher sim. Rei mesmo, por exemplo, se tivesse sido ruim, eu ia falar sem problema nenhum. Que eu não Uhum. vou ficar forçando barra em representatividade forçada também. Agora, mano, né, saiba, se você é um crítico, né? Você tem que saber, você tem que ir para analisar a arte. Porque ninguém é crítico de etnia aqui, mano. Isso aí acabou. Quem criticava etnia lá atrás, ó, matou um monte de gente aí, matou judeu, preto, o caralho a quatro, e tá aí um dos piores crimes da humanidade. Não, então, o que acontece é o seguinte: a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente.
eu acho muito legal essas pautas estarem sendo levantadas até dentro das produções, mas a galera tem que aprender a ouvir. É o que a gente falou nos outros 2 últimos episódios, né? O que falta pra galera é isso, ouvir. O problema pra mim maior dessa situação com o Ricardo é que ele acabou dando voz pra galera que ele combate. Que ele tenta combater nas paradas dele, do combate dele raivoso, que é o tal do nerdola reaça, que ele vai xingando que nem o caramba. Ele deu voz pra esses nerdolas. Que tipo assim, a galera falou assim: ah, beleza, você vive batendo em todo mundo aí, ó. Você é o racista. Então, tipo assim, essa é a pior parte. Porque você, cara, a galera, eles não conseguem entender o que a parada tá te passando. Aí você reafirma isso, piora a situação. Pô, a gente teve uma temporada completa de She-Hulk, onde ela tá conversando sobre isso. Ela está te falando o tempo inteiro. E como eu disse, é descarado. É um discurso descarado que, se você pega ele já no começo, ele é incômodo. E soa como uma lacração, como eles falam. Só que, mano, é necessário. Porque, mesmo com o discurso descarado, você não tá entendendo o que tá se passando. Aí vem o Adão Negro e deixa uma parada superficial, que é uma parada superficial. Todo discurso de Adão Negro é superficial. Existem discursos importantes ali, mas são superficiais. Aí você pega e bota um cara num poder. Todo mundo, tipo. Aí o teu pensamento é, quando aparece uma mansão, o teu pensamento é, ah, é do Senhor Destino, não é do Gavião Negro. Por quê, mano? Por quê? Tá ligado? Aí, tipo, quando aí mostra que é do Gavião Negro, tu se incomoda com isso? Pra mim, não faz sentido, sabe? Dito isso, eu acho que pra gente finalizar essa questão, galera, abram a mente de vocês, começa aí a prestar atenção no que a mensagem do filme tá falando. É aquele meme do Bart Simpson lá, do Simpsons. Não leiam só apenas as figuras, leiam também o que está escrito nos balões, porque lacração, se for lacração, existe aí desde o início desses heróis aí nos quadrinhos. Então, vamos começar a prestar atenção que, pô, a gente tá em 2022, mano. 2022. Não era pra gente estar discutindo sobre esses assuntos mais, era pra gente estar aproveitando a parada que tá sendo entregue, sabe? A gente tá na era de ouro dos heróis aí no cinema. Então era pra gente estar se divertindo. Não, com certeza. E aproveitar também, você falou assim de que essas lacrações, né, como esse povo sem noção fala, a representatividade ela já existe há muito tempo, só que antigamente ela era condenável, né? Então, se uma editora de quadrinho fizesse alguma coisa que não atendesse os padrões de censura, os caras Uhum. tinham que pagar multa, os caras tinham que tirar das bancas e tudo mais. Mas isso existe desde sempre. E você a galera que se diz, ah, eu sou fã, isso tá matando a Marvel, a DC. Porra, mano. Tu pega a Liga da Justiça, uma equipe super diversa. Tu pega X-Men. É uma equipe que foi criada para falar sobre preconceito. A base do X-Men é essa, para falar, é uma equipe para falar sobre preconceito, sobre exclusão social. Uhum. E tá aí até hoje. Veio nos anos 2000 o primeiro filme. E X-Men é uma abertura de portas para o universo de super-heróis que a gente tem hoje. E lá em 2000 a gente não tinha esse problema porque o público parece que era muito mais centrado em ver a arte e não ficar falando de assuntos que não conhecem, porque se você não vê o filme, você não conhece. Se você não Uhum. consome, você não conhece. Você não tem nenhum local de fala, você não tem espaço para falar sobre aquilo se você não viu. E se você viu, é uma parada que traz uma mensagem boa, bacana, coerente, concisa, e você não entender, aí o problema é seu. Sim. Você vai falar um monte de asneira e vai ficar por isso mesmo. A gente vai relevar porque a gente não vai ligar. A gente vai excluir teu comentário, a gente vai fazer o que quiser. Porque vai ser uma opinião sua. Mas, cara, abra a mente, assim, quem estiver ouvindo aí. Para de se incomodar, faça como eu. Sabe?
aproveita isso para dar um estalo na tua cabeça, porque Hollywood, o mundo, na verdade, é para todo mundo. Então, se você se acha melhor do que alguém, sinto muito dizer, você tá errado. Vai para Marte. É isso aí, É. né? Essa é a mensagem que fica. Não sejam uma pessoa que reafirmem os erros, os preconceitos e não se coloque acima de ninguém nunca. Crença, né? Etnia, É simples assim, não seja um babaca, por favor. não seja um babaca em nenhum dos sentidos, né? E aproveitando esse momento aí de política que tem alto também, É, né? E exatamente. é isso aí. Agora vamos falar sobre Adão Negro. Sua nota, cara. O que, que você achou Para assim, finalizar? finalizar aqui, cara, ó, minhas ressalvas. Não gosto da Sociedade da Justiça como um todo. Uhum. Acho que o roteiro não sabe trabalhar o Senhor Destino, mas é um personagem que ainda assim rouba a cena. Em alguns momentos até mais do que o Adão Negro. Acho que metade do filme é Sim. do Senhor Destino. Não gosto da relação do Adão Negro com o Gavião Negro, porque eu acho que fica só na picuinha, mas deixa conexão pro futuro do Gavião Negro, que eu acho que pode ser fantástico, incluindo aí a Mulher Gavião. Uhum. Gosto do The Rock no papel, mesmo ele sendo o The Rock de sempre. O personagem é ele, é dele, e é isso. O filme é sobre ele. Divertiu pra caralho e eu saí um pouco dessa questão de analisar o Uhum. técnico e ir pela diversão. Porque cumpriu o que prometeu. Adão Negro dividiu as águas aí da DC, mudou a hierarquia tanto dentro quanto fora. Para mim, na minha opinião, né, a volta do Henry Cavill é isso aí. E as coisas que ele falou que teria no filme tiveram. Então, para Sim. mim, assim, eu fecho facilmente numa nota ali de 3/5, tá acima da média para mim. Eu gostei bastante do filme, assim, assistindo. Como eu disse durante o episódio, eu acho que o filme é repleto de clichês de todos os gêneros aí de super-herói que apareceram. Ele é um compilado de erros e acertos de filmes de super-heróis. Gosto dos personagens, gosto da Sociedade da Justiça, diferente de você, assim. Tirando a Ciclone e o Esmagátomos eu gosto, eu acho a Ciclone mal utilizada, ela poderia ter sido muito bem trabalhada. O visual dela dando usando os poderes dela é legal, mas é apenas isso. E assim, diferente de tu, eu gostei bastante do Gavião Negro, da relação dele com o Adão Negro, assim. De embate, porque é uma coisa que eu já vejo no Velozes e Furiosos, como eu disse, eu acho que é muito parecido com a dinâmica de Velozes e Furiosos esse filme. Então não me incomodou. Como eu disse, quando eu sentei e pensei, tá, esse filme não quer me fazer pensar, esse filme quer fazer eu me divertir, eu fiquei entregue, sabe? E me diverti, Uhum. assisti bem, assim. Assisti apenas uma vez o filme, devo assistir de novo essa semana. Mas, cara, eu gostei bastante. Acho que as cenas de ação são bem dirigidas, tirando do terceiro ato. É... Principalmente toda a luta ali da Sociedade da Justiça contra o Adão Negro é muito bonita, assim, visualmente. Eu acho que. Eu gosto como o diretor decidiu usar o mesmo filtro de Instagram pro filme inteiro, assim. Então você consegue ver que o filme tá se passando no meio ambiente, no mesmo ambiente, assim, durante toda a jornada. Mesmo que o Adão Negro tenha um poder de escala global, eu acho legal ele ser contido apenas ali na cidade de Kandak e tudo mais. E o que me fez tirar pontos do filme é realmente a história do moleque lá, a relação dele com a mãe dele, ele tá ditando regra o tempo inteiro pro Adão Negro. É uma parada que é reciclagem total da trama do Shazam ali com o Fred. Eu vejo muito do que eu disse, de uma tentativa de forçar uma relação estilo Exterminador do Futuro 2 ali com o John Connor e o T-800 e tal, T-8000. E eu não gosto, sabe? Não gosto mesmo dessa parte. Então, pra mim, a nota é 3,5 do filme. Acho um filme legal, mas espero o futuro, sabe? Eu saí do filme Uhum. pensando assim, o futuro vai ser melhor. E logo depois. Abriu portas assim, É, dá pra ver que alguns casos ali, mesmo algumas tramas que a gente não gosta, a gente vê que abriu portas pra certas coisas ali, né? isso aí. E a gente vai depois, logo tendo essas notícias aí que vieram depois da estreia do filme. E é o tal do S, que significa esperança, chegando aí pro fã da DC.
É isso aí. Então, agradecer aí novamente a quem ouviu, né? Esse Uhum, podcast aí. Considerações finais aí, Lohan, pra galera seguir no Instagram e tudo mais aí. uhum. Então, gente, não se esqueça de seguir a gente. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Se você está vendo a gente pelo portal Cinerama, eu deixo também o link dentro da matéria das nossas redes sociais. Obrigado por ouvir aí mais uma vez, foi uma conversa boa. E mais uma vez, gente, para finalizar, não seja um babaca, tá bom? É simplesmente isso. E até a É isso próxima. aí. É isso aí. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, afirmando @Cinerama Clube em todas elas, né? E aproveitando, nosso site está de volta, portalcinerama.com.br, e as nossas críticas estão lá, inclusive a de Adão Negro, que foi escrito pelo Lucas, que compareceu na cabine de imprensa de São Paulo. Vão lá, que ele também tem uma nota muito mais generosa do que a nossa para esse filme aí. Vai ficar aqui na descrição. Se você ouviu até aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe também de se inscrever no nosso canal, né? E é isso aí. Vamos para o próximo podcast. O próximo aí, ó. House of the Dragon, a Casa do Dragão. Show? Lohan, por favor, coloque um rugido de dragão aqui no final, hein? Ele que edita o episódio. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.